Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, a todos, irmãos e amados, amigos, familiares, conhecidos, que conosco comunga da obra de Deus e caminha no Evangelho. Sabemos que o mundo jaz no maligno, é um período difícil. São tempos difíceis, tempos trabalhosos e ainda mais na época do carnaval. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu não gosto de perder tempo, gosto de ser direto. E vamos falar acerca da vinha, a figueira plantada na vinha. Lucas capítulo 13, Dr. Lucas, acho que Lucas é o evangelho que mais eu gravo alguma coisa, não sei o porquê desse mistério, mas é assim que eu imagino. Lucas capítulo 13, seremos breve na exposição. Diz assim o texto: a parábola da figueira infrutífera. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. E se der fruto, ficarás, e se não der fruto depois, a mandarás cortar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos visto 2 espécies de plantas diferentes, 2 plantas frutíferas. A vide produz uva e a figueira figos. Dois dos frutos mais ricos e abundantes no território de Israel. Esses 2 frutos fazem parte da cultura e da raiz historiológica da nação de Israel. Desde o Éden. Não vou falar desde de Abraão, porque foi muito antes de Abraão. O próprio Noé foi antes de Abraão, e Noé plantou uma vinha quando saiu da arca. Ele edificou um altar e plantou uma vinha. O próprio Adão, quando peca, diz a Bíblia que ele costurou, confeccionou uma tanga para ele e uma para Eva, usando folhas de figueiras, porque as folhas da figueira são grandes. Mas pouco foi útil, pouco serviu. E Deus ali confeccionou para ele peles, provavelmente peles de cordeiro. Assim acreditam-se os eruditos judeus. Porém, não é sobre isso que eu quero falar. A figueira, tanto a figueira como a vinha, ambas simbologicamente, elas representam a nação de Israel, representam o povo de Israel, os israelitas, os judeus. O próprio Deus, no capítulo 5 de Isaías, diz que a vinha do Senhor é a casa de Israel. O próprio Jesus disse, em Lucas capítulo 22, olhai para a figueira e para todas as árvores. Isto é, olhai para Israel, é a bússola. Mas no texto aqui, na riquíssima parábola a qual nós fizemos a leitura, vemos que aqui há 2 pessoas conversando. O dono
do campo, o dono da vinha, do vinhedo, e o seu vinhateiro, isto é, o vinhateiro era aquele funcionário que trabalhava na vinha, que cultivava, que cuidava, que irrigava a vinha. Era aquele que tinha o cuidado de deter as pragas, as raposas, quem não sabe, quando as vinhas estão florescendo, aquele cheiro suave agrada a raposa e ela come a flor. Não à toa Salomão, ele diz em Cantares, capítulo 2, verso 15, apanha-me as raposas e as raposinhas que causam mal às vinhas. E não diferente, ele colocava guardas de vinhas, com lanças, com espadas, geralmente lanças para tomar conta da vinha, pois também havia salteadores querendo roubar o fruto. Vemos no capítulo 21 de 1 Reis, o rei Acabe, o ímpio, o rei Acabe, cobiçando a vinha de Nabote, simplesmente porque esta o agradava. E ele queria trocar a vinha de Nabote por outra maior, por outra melhor, mas Nabote guardava aquela vinha como a sua própria vida. Não à toa ele perde a sua vida através de um plano maligno de Jezabel. Mas voltando ao texto, um certo homem, esse certo homem era um homem rico. Não era qualquer um que tinha uma vinha. Quem tinha uma vinha neste tempo tinha riqueza, tinha status, tinha uma posição. E ele tinha um vinhateiro. O vinhateiro era o responsável pela vinha. O vinhateiro era quem contratava os jornaleiros para trabalhar durante um dia, para carregar as vinhas. Os cachos, eles usavam as frutas tanto para chupar como para fazer o vinho. E a vinha, a vide, a uva que estragava, passava pelo processo de fermentação, era transformada em vinagre, que é o vinho azedo. E o texto que lemos diz que ele plantou uma figueira. Ele plantou uma figueira no meio do seu vinhedo, na sua vinha. Ele queria achar nela frutos. Ele plantou a vinha e, após passar um ano, ele foi ver frutos, ainda não havia. Ele foi o segundo ano, também não havia. Ele foi no terceiro ano e também não havia fruto. Então ele questiona o seu empregado, o vinhateiro, por que ainda ocupava a terra inutilmente. O vinhateiro, ele não pode tocar aonde o seu senhor não ordena. O vinhateiro não pode cortar, o vinhateiro não pode fazer coisa alguma sem a ordem do dono. Porém, o vinhateiro, que representa o Espírito Santo, intercede. Nós fomos chamados para dar fruto. Nós fomos chamados para frutificar. E toda árvore é conhecida pelos frutos. Aquela, pois, que não dá fruto será cortada e lançada no fogo, disse Jesus. Mas o vinhateiro disse: não, Senhor. Não, Senhor. Deixai ainda este ano. Isto é, vamos dar mais um ano. Vamos dar o quarto ano a ela de oportunidade. Então, eu vou escavar ao redor e vou estercar. Eu vou dar a ela a independência dela. Ela está no meio da vinha, mas eu vou separar ela, vou estercar, eu vou escavar e colocar esterco ao redor, para ela ter a dependência dela, não depender da vinha. Porque a vinha, segundo a botânica, a vinha, ela é uma planta predatória, como o maracujá. Aonde a vinha, por mais que você plante ela embaixo, ela precisa de varas para que ela suba, que ela cresça e se desenvolva. E ela domina o ambiente.
E aquela planta, se ela crescer sobre outra planta, assim como o maracujá, ela suga a clorofila daquela planta para ela. E aí ela floresce, frutifica e a outra planta fica inutilizada. A figueira foi plantada no meio da vinha. A figueira foi plantada no meio, no campo minado. Era uma figueira contra uma vinha inteira. Não tinha como ela dar fruto. Muitas das vezes as pessoas não estão dando fruto porque estão em campo minado. Não dão oportunidade, não abrem a porta, não deixam ela crescer, expandir, desenvolver, alcançar, conquistar, por inveja, por medo. Não fazem e não deixa quem quer fazer. E a figueira estava ali 3 anos. Não julgue a figueira, interceda. Tem muitas pessoas precisando da minha e da sua intercessão. Pegou aí? A figueira aqui sou eu. A figueira é você. A vinha é o mundo, mas também a vinha é muitas igrejas. Que se alguém foi plantado, Salmo 92 diz que os plantados na casa do Senhor frutificarão. Mas como frutificar se estão sugando sua energia, sua clorofila? Como frutificar se estão sugando a sua força? Se estão absorvendo e não estão deixando você germinar? Mas tem um vinhateiro. O Espírito Santo, ainda esse ano, ele vai escavar. Sabe o que é escavar? Descer. E vai estercar, dar suprimento, força, alimento espiritual, para que você frutifique. Pegou? O Senhor já queria arrancar, mas alguém intercedeu. O que falta no nosso meio é alguém para interceder por nós. Shalom.